Fala pessoal, vamos aqui para nossa 10ª discursiva, focado ali no edital do concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. Nossa 10ª discursiva, pessoal, é justamente sobre o tema de direito processual penal, um tema bastante recorrente ali em provas objetivas e, consequentemente, aí forte candidato e uma aposta a ser cobrada na prova discursiva, por exemplo, da PCCE. Já lembro novamente que a Polícia Penal do Ceará está anunciado também o concurso, que provavelmente virá uma prova discursiva, embora não tenha sido ainda divulgado se será discursiva de termos de atualidades ou se será uma discursiva jurídica ali no mesmo padrão da Polícia Civil do Estado do Ceará. Então é melhor já se prevenir, melhor já ir treinando, melhor estudar para os dois concursos, digamos assim. Porque você treinando a discursiva da PCCE, provavelmente se cobrar na Polícia Penal também, você estará preparado para discorrer uma discursiva ali voltado para um tema jurídico. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a análise da nossa 10ª questão do concurso de discursiva voltada para o concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. Vamos lá. A discursiva número 10 traz o seguinte caso aqui em relação a um indivíduo chamado de Marcos. Marcos, indivíduo com extensa ficha criminal, foi indiciado em inquérito policial que investiga a autoria de diversos roubos realizados na cidade de Fortaleza. Para defender seus interesses, Marcos constituiu um advogado que, na primeira oportunidade, requereu ao delegado de polícia responsável o acesso a todos os elementos de prova no curso do referido inquérito policial, para permitir a ampla defesa do seu cliente, de modo a se garantir, assim, o devido processo legal. Então, pessoal, resumindo aqui a situação, o Marcos é um indivíduo com extensa ficha criminal e ele foi indiciado ali em relação ao inquérito policial que apura diversos roubos, autoria de diversos roubos realizados na cidade de Fortaleza. Marcos constituiu advogado e o advogado já de imediato requereu ali acesso a todos os elementos de prova no curso do inquérito policial, que já quis ali ter acesso a todos os elementos, buscando ali assegurar o direito ali de ampla defesa, assim como o devido processo legal. Então, com base exclusivamente nas informações acima expostas, responda os seguintes questionamentos. A. Questionamento A, que é justamente nossa primeira pergunta. Diante da situação acima exposta, conceitue inquérito policial. Além disso, discorra sobre o valor probatório do inquérito policial. Então, pessoal, já observamos aqui que a nossa primeira pergunta, nosso primeiro aspecto a ser analisado, não é um aspecto voltado especificamente para o estudo de caso, mas sim um aspecto mais conceitual, um aspecto voltado aqui mais para a doutrina e para a jurisprudência, para que o aluno conceitue ali o inquérito policial, assim como discorra sobre o valor probatório do inquérito policial. É o que veremos na sequência do nosso embasamento teórico e posteriormente no nosso padrão de resposta para a questão. A segunda questão, ela busca justamente aqui, tendo em vista o requerimento do advogado de Marcos, é correto afirmar que ele tem o direito de ter acesso a todos os elementos de prova no curso do inquérito policial? Sim ou não? E aí você vai justificar a sua resposta. Então, o advogado de Marcos, ele pode ter acesso a todos os elementos de prova do inquérito policial. Observe que essa palavra que é muito forte, todos. Então, tenha atenção aos detalhes. Vou observar posteriormente, vamos ver aqui a súmula 14 do STF, que é amplamente cobrada em prova. Digamos, eu diria que é uma das súmulas mais cobradas ali em relação à matéria de direito processual penal. Súmula 14 do STF. Então, vou trazer ela aqui, assim como vou trazer também algumas exceções, alguns detalhes que vocês vão observar e devem saber, digamos assim, para que você levarem para a prova e acertar questões objetivas e, consequentemente, também questões discursivas, caso venha a ser cobrado esse assunto em uma eventual discursiva. Então vamos aqui para a parte teórica e posteriormente vou trazer a resposta do professor, que é o padrão de resposta de uma questão, da questão formulada por mim. Eu escrevi ali a resposta e vou trazer ali qual é o embasamento, a organização das ideias, para que vocês possam utilizar isso como parâmetro, usar ali como, digamos, como exemplo para que vocês vão discorrer em relação às suas discussivas. Então vamos lá aqui entender o embasamento teórico e posteriormente trazer o padrão de resposta para a questão. Inquérito policial. Qual seria ali o inquérito policial? Pessoal, já adianto que
Não existe um conceito único para inquérito policial. Existem vários doutrinadores, cada um traz ali um detalhe, cada um traz ali, digamos, um conceito, mas eles têm ali um núcleo essencial. O conceito que eu trouxe aqui, só para mostrar a vocês como exemplo, foi um conceito ali da obra do Nestor Távora. Mas, claro, o ideal é que você veja ali os conceitos, tire as palavras-chave deles e formule seu próprio conceito na hora da questão. Então, claro que você não vai conseguir, digamos que, decorar um conceito ali de um autor. Mas caso você estude bastante, caso você entenda bem ali o assunto, você consegue tirar as palavras-chave, consegue observar o núcleo essencial e, consequentemente, consegue conceituar o inquérito policial com as suas próprias palavras, observando esses detalhes, observando essas palavras retiradas ali dos conceitos dos diversos autores, assim como das próprias questões de prova. Então vamos trazer aqui o conceito de inquérito policial para o Nestor Távora. O inquérito policial é um procedimento administrativo preliminar presidido pelo delegado de polícia no intuito de identificar o autor do ilícito e os elementos que atestem a sua materialidade, ou seja, a existência daquele ilícito, contribuindo para a formação da opinião delitiva do titular da ação penal, ou seja, fornecendo elementos para convencer o titular da ação penal se o processo deve ou não ser deflagrado. Então já observe algumas palavras-chave aqui. É um procedimento administrativo de cunho preliminar que busca ali averiguar o que é a existência, a materialidade de determinada infração penal, assim como entender, buscar a sua autoria. Então, ocorre ali um crime, digamos assim, é preciso que o inquérito policial ele serve justamente para isso, uma das funções do inquérito, entender ali o que? A materialidade, houve ou não aquele crime, as circunstâncias que ocorreram aquele crime, por exemplo, foi um crime de homicídio ou foi, por exemplo, uma legítima defesa? Então, apurar as circunstâncias em que ocorreu aquela situação que está em análise, digamos que em tese, inicialmente tratada como crime, mas que pode, ao longo do inquérito policial e até do processo penal, ser entendido que não houve crime na realidade, mas sim ali um excludente, por exemplo, de licitude, como as demais que tem no Código Penal. Então, assim, entender o que é a existência do crime, materialidade, as suas circunstâncias, em que circunstâncias ocorreu aquele crime em análise, assim como a autoria, quem foi o autor, quem é partícipe, quem é coautor daquele crime que está em investigação preliminarmente. Então é isso justamente, identificar o autor e os elementos que atestem ali a sua materialidade, a sua existência. Além disso, pessoal, trazer aqui um esquema para vocês observarem. É um procedimento administrativo, ainda não é processo, é um procedimento preliminar, ou seja, é preparatório da ação penal e pode servir como base para o ajuizamento da denúncia ou da queixa-crime, no caso ali da ação penal privada. É inquisitório também, não se exige, pessoal, isso aqui é muito importante, o inquérito policial ele é de cunho inquisitivo ou inquisitório, em que não se exige, digamos assim, a observância ao contraditório e a ampla defesa em tese, né? Então esse esquema aqui ele é tirado do próprio resumo elaborado por mim. Em breve esses resumos estarão disponíveis para vocês adquirirem. Então fiz esse esquema lá no meu resumo de processo penal para facilitar ali, digamos, o conceito, o entendimento do conceito e as principais características, digamos assim, do inquérito policial. Além disso, pessoal, a Lei 12.830 de 2013 traz uma questão muito interessante. Diz o seguinte: as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. O que importa mais para a gente é justamente o parágrafo primeiro, diz o seguinte: ao delegado de polícia cabe a condução da investigação criminal por meio do inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, em que tem como objetivo a apuração de quê? Justamente o que eu falei para vocês, das circunstâncias em que ocorreu aquele determinado crime, digamos assim, em tese, inicialmente tratado como crime, a materialidade daquela situação em investigação, assim como a autoria das infrações penais. Já lembro que inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei. Então, além do inquérito policial, existem outros procedimentos que são previstos em lei para que sejam feitas ali a análise da possível circunstância, materialidade e autoria das infrações penais, embora nós estejamos tratando aqui especificamente do tema de inquérito policial. Então, já traz essas três palavras-chave aqui para o seu conceito: circunstâncias, materialidade e autoria de determinada infração penal. São, digamos assim, objetos ali de entendimento ao longo do inquérito policial. Então, busca entender
Busca entender e averiguar circunstâncias, a autoria e a materialidade da infração penal em investigação. Grave essas 3 palavras-chave que elas caem bastante em provas objetivas e vão ser certamente utilizadas ali no embasamento teórico da nossa questão discursiva. Além disso, pessoal, a doutrina traz aqui as funções do inquérito policial. Professor, isso cai muito em prova? Eu não lembro de cair tanto assim, mas já foi cobrado, por exemplo, na prova da Polícia Penal do Piauí, salvo engano, na última prova, as funções ali, quais seriam as funções do inquérito policial. Muita gente errou. Então vamos trazer aqui as funções elencadas pela doutrina. Existem 2 funções principais do inquérito policial. Uma função preparatória, que é justamente fornecer elementos a respeito da autoria, da materialidade e das circunstâncias do crime a fim de subsidiar a ação penal. Então observe que essas 3 palavras elas estão presentes nos vários conceitos: autoria, materialidade, assim como circunstâncias de determinado crime. É a função preparatória ali do inquérito policial. Além da função preparatória, o inquérito policial também tem uma função chamada de função preservadora. A função preservadora ela busca o quê? Evitar a instauração de um processo penal destituído de embasamento mínimo, ou seja, servir como filtro contra processos penais temerários, levianos ou arbitrários. Pessoal, a função preservadora ela é muito importante. Imagine se toda pessoa que chega na delegacia registra um boletim de ocorrência, se todo boletim de ocorrência ali registrado virar, por exemplo, um processo penal, virando assim na esfera já processual. É claro que a função do inquérito é justamente averiguar a existência ali, a circunstância do crime, a existência e a sua materialidade. Então, busca também a preservação contra processos temerários, levianos ou até mentirosos. Então, por exemplo, se João não gosta de Marcos, João chega lá, inventa uma mentira maior do mundo contra Marcos, dizendo que Marcos cometeu um estupro, por exemplo, e se imediatamente aquilo ali já virasse, por exemplo, um processo penal. Então, a função preservadora ela já busca justamente isso, evitar a instalação de um processo penal destituído de embasamento mínimo, ou seja, servir como filtro de um processo penal temerário, leviano ou arbitrário. Já busca ali fazer esse filtro durante o inquérito policial para evitar a instalação e, consequentemente, trazer ali, digamos que, negatividades para a vida daquela pessoa que está sendo atribuída determinada infração penal. Então, por exemplo, é justamente isso a função preservadora. E com relação ao valor probatório do inquérito policial, é um valor probatório relativo ou absoluto? Já trago aqui que o inquérito tem conteúdo informativo e valor probatório relativo, pessoal. Então, o valor probatório do inquérito policial é um valor relativo. Haja vista que os elementos da informação não são colhidos sobre a égide do contraditório e da ampla defesa. Professor, de onde você tirou essa questão do valor probatório do inquérito policial? Pois bem, pessoal, essa questão ela é embasada ali, tem ali como, digamos, como parâmetro essa questão discursiva, uma prova discursiva da Polícia Civil de Goiás do ano de 2016, que trazia justamente ali uma pergunta sobre o valor probatório do inquérito policial. Então é bom que vocês saibam, o inquérito policial tem valor probatório relativo, não é um valor probatório absoluto, não é um valor probatório máximo. Justamente porque, em tese, durante o inquérito policial, não se observa o contraditório e a ampla defesa. E as provas ali colhidas, os elementos de prova ali colhidos, geralmente eles devem ser confirmados ali sobre a égide do processo penal, sobre a égide da ampla defesa e do contraditório. Então é um elemento mais informativo ali para que possa, digamos que, embasar a ação penal, mas que posteriormente as provas ali colhidas muitas vezes são, digamos que, repetidas durante a fase processual. Além disso, pessoal, o artigo 155 do Código do Processo Penal diz o seguinte: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação de prova produzida em contraditório judicial, não podendo, ou seja, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvados, claro, exceções aqui, provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Essa parte aqui do que são provas cautelares, não repetíveis
ou provas antecipadas, vocês veem aí no seu conteúdo teórico em relação ao assunto provas no processo penal. Então, observe que o juiz não pode fundamentar a decisão exclusivamente nos elementos colhidos na investigação, em alguns casos, principalmente no inquérito policial, justamente pelo seu valor probatório ser relativo. Então, já temos aqui ali a nossa primeira resposta, né, que era para conceituar o inquérito policial. Vocês vão utilizar daquelas palavras-chave que eu falei, assim como a função preservadora, a função preparatória para embasar a resposta de vocês, e vão dizer também o quê? Que o valor probatório do inquérito policial é relativo justamente porque não são colhidos sob a égide contraditória da ampla defesa, assim como que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente aos elementos colhidos na investigação. E aí vocês podem ou não até citar as ressalvas, as exceções. Beleza, então já temos aqui praticamente a nossa resposta do item A. Com relação ao item B, se o advogado teria ou não acesso a todos os elementos de prova durante o inquérito policial. É justamente ali o tema tratado na súmula vinculante número 14 do STF. Diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de provas já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ali ao exercício do contraditório e direito de defesa principalmente. Então observe que o acesso amplo ali do defensor, no caso da situação aqui do advogado, é em relação aos elementos já documentados e não a todos os elementos como foi citado na questão, como foi citado no nosso estudo de caso. Atenção, a súmula é clara ao afirmar já documentados. Nesse contexto, a liberdade de acesso não abrange as diligências que ainda estão em curso ou ainda não iniciadas, como, por exemplo, uma interceptação telefônica. Então, pessoal, essa exceção aqui é justamente para preservar ali, digamos, o regular andamento do inquérito policial. Imagine que o advogado chega na delegacia e já tem acesso ali, por exemplo, a uma interceptação que está sendo ali, está em andamento ainda. Isso claramente vai prejudicar os elementos de provas que estão sendo colhidos ali durante essa interceptação telefônica. Então, o acesso ele é assegurado? É sim, ele é assegurado, mas aos elementos de provas que já estejam documentados. Então, esse direito de acesso não abrange as diligências que ainda estão em andamento, assim como as diligências que ainda não foram iniciadas. Pois bem, aprofundando um pouco mais, em regra é que qualquer advogado pode acessar os autos independentemente de procuração, respeitados os condicionantes da súmula vinculante número 14, que é justamente a súmula que eu trouxe para vocês. Esse aprofundamento é só mais para a questão informativa. Além disso, caso a investigação ali ela esteja com decretação formal de sigilo, o advogado deve apresentar o quê? A procuração ali para ter acesso aos autos respeitados, claro, a súmula vinculante número 14. E tem um detalhezinho específico, é justamente em relação aos crimes que envolvem organização criminosa. A lei de organização criminosa, ela deixa claro que o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, ou seja, no caso aqui da questão seria o advogado, no interesse do representado, amplo acesso aos autos de prova que digam respeito ao exercício de defesa, devidamente precedido de autorização judicial. Então, em regra, o acesso aos autos ele não depende de autorização judicial, mas nesse caso específico aqui, envolve organização criminosa, a lei de organização criminosa, ela diz isso. Diz que deve ser precedido ali de autorização judicial, ressalvados ali, claro, as diligências em andamento. Professor, e nessa questão eu vou adotar qual entendimento? O entendimento geral, investigação sem sigilo, justamente pelo fato de a questão não ter feito nenhuma menção se há decretação de sigilo, aquele inquérito policial, ou se é um inquérito policial que busca ali averiguar um crime ali de organização criminosa. Então, qualquer advogado pode acessar os autos, independente de procuração, respeitados os condicionantes da ação vinculante número 14 do STF. Pois bem, meus amigos, já trouxemos aqui em relação ao acesso aos autos, conceito de inquérito policial, assim como o valor probatório do inquérito policial. Agora vamos analisar aqui a nossa resposta, nosso padrão de resposta trazido pelo professor.
Em primeiro momento, cumpre ressaltar que o inquérito policial trata-se de um procedimento que é de cunho administrativo, preliminar, inquisitivo e dispensável. Então, são características do inquérito policial. É administrativo, é preliminar, é inquisitivo e é dispensável. Então, pessoal, quando for essas questões conceituais, se vocês puderem trazer características apontadas pela doutrina, vai ajudar bastante a vocês embasarem a resposta de vocês. Então, só no meu próprio conceito de inquérito policial aqui formulado ao longo dessas informações, eu trouxe o quê? Que ele é administrativo, preliminar, inquisitivo e dispensável. Ademais, de acordo com a doutrina, o inquérito policial ele é presidido pelo delegado de polícia e tem como uma das suas finalidades o que? Apurar a existência, as circunstâncias e a autoria de uma determinada infração penal. Então, no meu conceito de inquérito policial, eu também trouxe justamente aquela questão da existência, da autoria e a materialidade, digamos assim, as circunstâncias da infração penal. Por fim, destaca-se que a doutrina majoritária entende que o inquérito policial tem valor probatório relativo, pois os elementos de prova nele presentes, em regra, são colhidos sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a legislação pátria, ou seja, que é justamente o nosso Código de Processo Penal, é clara ao afirmar que o juiz não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente com base nos elementos colhidos durante a investigação, exceto no caso de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas. Então, foi justamente esse o embasamento do nosso item A. Formulei aqui um conceito de inquérito policial, trazendo as características, assim como aquela busca ali por apurar a existência, a materialidade, a autoria de investigação criminal. Também trouxe ali que o valor probatório de inquérito policial ele é relativo, justamente pela questão dos elementos ali colhidos sem a observância contraditória pela defesa e que devem ser, digamos que, confirmados ali na fase judicial e que o juiz também não poderá fundamentar ali não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente com base nos elementos colhidos durante a investigação. Então, esse foi a nossa resposta do item A. Trouxe um conceito de inquérito e também apontei a questão do valor probatório do inquérito policial, valor probatório relativo. A segunda análise era justamente sobre acesso aos autos pelo advogado, se ele é um acesso a todos os elementos ou se somente a alguns. Em segunda análise, é importante mencionar que o contraditório e a ampla defesa trata-se de um direito assegurado constitucionalmente, porém, não pode ser tratado como um direito absoluto. Diante dessa situação, é assegurado ao advogado o acesso aos elementos de prova que já estejam documentados, pessoal, já estejam documentados. Observe esse detalhezinho que é muito recorrente em provas objetivas e sejam necessários para o exercício do direito de defesa de Marcos. Sendo assim, pode-se afirmar que o advogado de Marcos não tem, observe, não tem o direito de ter acesso a todos os elementos de prova no curso do inquérito, pois o direito de acesso não inclui ali o quê? As diligências que ainda estão em andamento, não iniciadas, assim como aquelas que estão em andamento. Então, trouxe a minha resposta clara. O advogado de Marcos pode ter acesso a todos os elementos do inquérito policial? Não. Somente aqueles que já estejam, assegura somente aqueles que já estejam documentados. E esse direito ele não inclui as diligências que ainda não foram iniciadas, assim como aquelas diligências que ainda estejam em andamento, que é justamente o exemplo ali de uma interceptação telefônica, por exemplo. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa 10ª discursiva sobre o tema de direito processual penal, especificamente ali sobre inquérito policial e o acesso aos autos, por exemplo. Então, você observa que só com um assunto só é possível fazer inúmeras perguntas e é possível apontar vários e vários detalhes para que o aluno possa discorrer. Então, justamente pelo tema de inquérito policial, pela relevância da súmula 14 do STF, eu entendo que esse é um tema que vocês devem analisar com atenção e ter bastante, digamos, atenção em relação aos detalhes aqui. Por ser um tema bastante cobrado em provas objetivas e, consequentemente, possível de ser cobrado em uma eventual prova discursiva ali no próximo concurso da PCCE. Então, pessoal, é isso. Sem mais delongas, até a próxima.